Está sendo gravada. Olá, pessoal. Nessa aula, vamos falar sobre os indicadores de viabilidade, dando continuidade ao nosso plano de negócio. O que vem a ser esses indicadores de viabilidade, né? São calculados a partir de combinações entre resultados que já foi levantado durante o plano financeiro, que a gente acabou de analisar na aula anterior, né? Através desses dados, eu vou fazer os cálculos dos indicadores de viabilidade. Eles têm o objetivo de apresentar a viabilidade do seu negócio. E a partir dessas análises que vão ser feitas aqui, você poderá definir se a sua ideia de negócio é viável, ou seja, se vale a pena investir nesse projeto ou não. E também aqui nos indicadores de viabilidade, eu vou poder analisar se eu coloquei, se eu consigo reduzir alguns custos. Ah, não deu tão viável. Então, será que eu consigo reduzir algum custo, retirar alguma coisa para refazer os cálculos e ver se vai ser viável ou não a construção, né, daquela empresa. E aqui, dentro dos indicadores, como a gente já viu na outra aula, sobre a renda bruta, que é o valor obtido da venda da produção, ou seja, qual o faturamento do negócio com a venda dos produtos, que a gente já viu na aula anterior. Como eu citei, renda bruta, receita bruta, vai ser receita e renda bruta é a mesma coisa. E aqui é o preço de venda vezes a quantidade que foi produzido. Se eu tenho a renda com subprodutos, eu vou ter a minha renda bruta, que vai ser o preço de venda vezes a quantidade, mais a renda de outros produtos ou subprodutos, como vocês viram nos exemplos que eu mostrei na aula passada, que tem a venda do frango, da cama de frango. Né? No outro tem a venda dos ovos e das aves e da cama de frango. Então, já são subprodutos. Eu preciso colocar aqui para saber qual vai ser minha renda bruta. Então, aqui, um exemplo, né, da produção, renda bruta, preço médio vezes quantidade, mais a renda de outros produtos ou subprodutos. A produção de mel, eu tenho a produção de mel, 500 quilos por ano, por exemplo. Preço médio de venda, R$18 o quilo. E a venda do própolis, eu tenho mais de R$200. Então, como é que eu calculo? A produção de mel foi tanto, vezes o preço médio de venda daquele mel, mais a venda dos subprodutos, que no caso aqui é a venda do própolis. Então, eu vou ter uma receita de 9.200. Uma receita ou renda bruta que vai ser a mesma coisa, porque nos cálculos dos indicadores de viabilidade vai ser considerado RB, que vai ser renda bruta, que vocês vão precisar calcular para encontrar margem líquida, margem bruta e o lucro também. E aqui, primeiro cálculo, logo depois da renda, a gente vai precisar calcular a margem bruta, que é o resultado da renda bruta, que é o faturamento, menos o custo operacional efetivo, que é o COI. Então, eu consigo achar esse valor aqui da margem bruta, RB menos o COI. Por isso que na outra aula eu falei, deixei bem claro que a gente precisa fazer os cálculos do COI todo correto de acordo com a realidade da minha atividade. O que é que eu preciso? Qual é aquela atividade? Quais são os custos que estão envolvidos naquele ciclo produtivo, na minha produção? Então, eu preciso deixar bem claro, porque depois eu entro nesses cálculos dos indicadores, então eu tenho que ter o valor real. Qual foi o valor que eu tive com o COI, com o COT, com o CT, para achar esses valores aqui de imagem. E o que significa esse valor? Eu faço um valor, calculo a minha margem bruta. A minha margem bruta deu menor do que zero, que no caso, quando ela for negativa ou menor do que zero, indica que a atividade está sendo antieconômica, ou seja, é inviável, já que o produtor ele não está conseguindo pagar os seus custos operacionais efetivos, que são aqueles custos envolvidos na produção. O primeiro custo, que é o COI. Se a margem ela for igual a zero, configura sinal de alerta, pois apesar
dos custos operacionais efetivos estarem sendo pagos, a mão de obra familiar não está sendo remunerada, que é o prolabore, assim como nenhum dos seus custos fixos estão sendo pagos. Nesse caso, a atividade vai continuar inviável no curto prazo. Eu consigo pagar os custos envolvidos na produção, mas e os outros custos? E quando ela for maior do que zero, significa que os custos operacionais, né, está sendo viável, né? Indica que pelo menos no curto prazo a atividade está sendo viável. Nesse caso, a análise tem de avançar para a margem líquida e depois para o lucro. Então, fiz o cálculo, achei a linha renda bruta, diminuí pelo COI, deu positivo, ótimo, não deu negativo, ou então está igual a zero. Então, eu preciso começar a analisar. Por quê? Qual o custo? O que eu posso diminuir? Então, eu preciso entender o que significa cada um desses cálculos aqui. E são cálculos simples. Vou fazer, calcular minha renda, diminuir pelo qual eu vou ter um valor. E naquele valor eu vou interpretar. Foi maior do que zero? Foi menor do que zero? Foi igual a zero? Então, o que que isso significa para o meu negócio? Como tem descrito aqui nessa tabela. Passo para a margem líquida, que é o resultado da renda bruta menos os custos operacionais totais, menos o COT. Então, aqui eu vou ter a RB, que é a renda bruta, menos o COT. Então, faço o cálculo, acho aquele valor e com isso consigo também interpretar aquele valor. Quando ele for menor do que zero, a atividade cobre os custos variáveis, que são aqueles custos que estão envolvidos com a produção, né, mas não consegue pagar todas as depreciações e os gastos com mão de obra familiar. Além disso, também não remunera o capital investido na atividade, que vai ser o custo total posterior. Quando ela é igual a zero, significa que, pelo menos no médio prazo, o produtor se mantém na atividade, uma vez que consegue manter o seu sistema de produção. No entanto, não é uma situação estável no longo prazo. Você consegue pagar, consegue manter, mas a longo prazo não vai ser uma situação estável. E quando for maior do que zero, significa que está sendo economicamente viável no curto e no médio prazo. Porque está pagando todos os custos ali, todos os custos envolvidos na produção, desembolsos, remunerando o produtor e cobrindo os custos com a depreciação também. Nesse caso, a análise deve indicar o lucro da atividade, deve passar para indicar também qual vai ser o lucro da atividade, que consegue pagar todos os seus custos, consegue pagar o produtor que está envolvido ali, ou seja, o seu prolabore e a depreciação. Então, significa que está tendo lucro na atividade, que provavelmente essa propriedade, ela deve indicar o lucro. Então, por isso que fiz o cálculo também, qual foi o valor que deu ali. A mesma coisa da margem bruta, a margem líquida também tem a sua interpretação. Aqui são alguns exemplos. Os indicadores de viabilidade, a gente bota aqui, são feitas, né, através de resultados obtidos no plano financeiro. Aqui um exemplo da renda, calculou a renda, que foi o valor o quê? Da comercialização dos ovos, venda das aves e a venda da cama de frango no final do ciclo. Aí colocou aqui todos os dados, preço, fez a quantidade ali, achou a sua renda. Depois, veja que ele calculou o preço de cada um e a quantidade de cada um. E depois somou tudo, que é o principal, mais os outros, como a gente viu no cálculo, na fórmula anterior. Eu vou partir para a margem bruta, que é o resultado da renda bruta menos o custo operacional efetivo, que é o COI, que já foi calculado anteriormente. Então, eu tenho minha renda bruta, esse cálculo aqui, esse plano aqui achou um valor de uma margem bruta positiva. É maior do que zero, significa que a renda bruta é superior aos custos operacionais efetivos. Isso quer dizer que no curto prazo a atividade ela é viável. Então, eu tenho que colocar o cálculo e preciso deixar claro a explicação, a informação também. Porque se eu só coloco o cálculo, sim, deu 171 mil, mas o que é que esse 171 mil, ele está querendo me indicar, ele está querendo me dizer o quê? Por isso que eu preciso deixar claro ali nas informações, explicar o porquê, deu positivo, então ela está sendo viável ali a curto prazo. Vou partir para a margem líquida, mesma coisa, renda bruta menos o COT.
Então, com a margem líquida maior do que zero, significa que a atividade está sendo economicamente viável no curto e no médio prazo. Então, aqui deu 93 mil a margem líquida. Então, essas informações aqui, eu vou falso cálculo, como eu falei. Se eu errar um dado, quando eu estiver fazendo a parte financeira, o plano financeiro, eu posso prejudicar todos os cálculos do restante do plano de negócio. Então, eu preciso analisar, entender cada cálculo que é cada atividade e cada custo que eu vou precisar naquela atividade. Para, pensa, pesquisa, estou na dúvida. Pesquisa, eu quero fazer, como eu já dei um exemplo, produção de camarão. Então, eu vejo na minha região, então em outra região. Vou, faço uma pesquisa, em loco, pergunto, então ligo, então falo que eu sou um aluno, quero fazer pesquisa, que vocês podem sim pegar e fazer entrevista, perguntar aquele produtor, claro que tudo conforme for solicitado para vocês, for passado para vocês, então vocês podem para saber qual vai ser o custo, para não errar nesses cálculos aqui, para não errar nessa parte aqui do cálculo. Depois que eu faço minha renda bruta, minha margem líquida, eu vou partir para o lucro. Que aqui o lucro vai ser a diferença entre a renda bruta e o custo total. Ou seja, ocorre quando se consegue cobrir todos os custos, inclusive o custo de oportunidade do capital, que é aquela remuneração do capital, o custo de oportunidade, como eu citei na outra aula, investido na atividade, que vai ser o quê? A renda bruta menos o custo total. E com esse valor, com os dados encontrados, eu consigo achar o quê? Essa situação menor do que zero não está sendo economicamente atrativa, pois traz prejuízo econômico. Eu pago o COI, pago o COT, mas eu não consigo pagar a remuneração do capital, o custo de oportunidade. Quando é igual a zero, apresenta uma situação que chamamos de lucro normal. É a situação buscada pela maioria das empresas. Já que, nesse ponto aqui, todos os custos estão sendo pagos, tendo-se ainda a atratividade mínima determinada, custo de oportunidade do capital. Então, eu tenho aqui igual a zero, consegui pagar tudo, porém eu não tive um lucro, consegui me pagar, um exemplo, eu como sócia da empresa, consegui pagar a mão de obra, consegui pagar todos os custos, porém eu não vou ter um lucro, não tenho algo a mais. Mas essa, infelizmente, é a situação da maioria das empresas quando não tem uma boa gestão. Quando não tem uma boa gestão para analisar, indicar e ver o que precisa mudar. Quando o lucro é maior que zero, significa que a empresa está cobrindo todos os custos de produção. Dessa forma, a atividade pode ser considerada atrativa economicamente, além de viável no curto, médio e longo prazo. Essa situação demonstra a possibilidade de expansão da atividade. Então, significa que eu tive um lucro, então eu consigo ainda expandir aquela minha atividade, aquele meu setor, comprar ou então dividir o lucro entre os sócios, para que você tenha ali mais uma receita entrando no seu, né, como o próprio sócio da empresa. Então, eu consigo analisar e consigo expandir a atividade. E essa é uma situação que as empresas elas devem buscar para crescer. Eu consigo contratar mais uma pessoa, também eu consigo manter consigo quase todos os meses, manter aquele lucro maior do que zero, que eu não peguei aquele valor, não dividi entre os sócios, não comprei algo, mas preciso de contratar mais uma pessoa para aumentar a minha atividade? Sim, coloco lá nos custos e vejo que aqui vai ser possível, sim, fazer a expansão da atividade até contratando outra pessoa. Então, por isso que é importante fazer todos os cálculos que foram citados anteriormente. E o lucro vai ser a diferença entre a renda bruta e o custo total, que a renda bruta já foi calculado, menos o custo total, deu 92 mil. Então, significa que o negócio está cobrindo todos os custos com produção. Dessa forma, a atividade é considerada atrativa economicamente. Então, lembrem de colocar os cálculos e colocar o que significa também. Ah, o lucro significou isso, quer dizer isso, para que você deixe claro para o leitor, para quem pegar seu plano de negócio, ele analisar. Ah, esse aqui teve lucro, esse aqui teve uma margem bruta, uma margem líquida maior do que zero, não está negativa, então essa atividade está sendo economicamente atrativa. Lembrando que a gente está falando aqui
dos indicadores de viabilidade, que vai ser possível, através desse cálculo, eu analisar se aquela minha atividade ela é ou não econômica, né, atrativamente econômica, se eu vou sim ter lucro ou se eu vou ter prejuízo. Então, por isso que a gente faz esses cálculos. Outro indicador de viabilidade é a taxa de retorno do capital. A rentabilidade do negócio indica o percentual de retorno sobre o capital investido. Para esse cálculo, é utilizada a taxa de retorno do capital investido com ou sem valor de terra, pois ela é considerada um investimento, geralmente valoriza com o passar dos anos. Por que com ou sem o valor da terra? Porque vai ter planos que você vai ser preciso comprar uma área para produzir, outros você já vai ter e vai utilizar aquela área, então não vai contar com o valor de compra da terra, e também vai ter cálculos, né, que você vai utilizar e vai botar no core, ao invés de colocar aqui no cálculo de investimento com terra, que vai ser o arrendamento. Então, tem que analisar. Eu preciso comprar ou não? E como é que a gente calcula? Por isso, veja como um cálculo vai puxando para o próximo. Nesse aqui, a gente usa a margem líquida, que na margem líquida a gente precisou usar o quê? O COT. Então, o COT que usou o COI, que usou os cálculos, entre outros. Então, aqui, dividido pelo estoque do capital médio vezes 100. A gente vai ver como é que calcula esse estoque do capital médio. E aqui, para calcular esse indicador, é necessário buscar as informações do capital médio sem terra e do capital médio considerando o valor de terra. Então, como é o cálculo? O estoque do capital médio é a soma dos capitais investidos sem terras que você já fez aquela tabela anteriormente, onde você colocou lá todo o valor do seu investimento, se for com terra ou se foi sem terra. Então, você já tem esses dados aqui, você vai colocar aqui para achar esse estoque do capital médio. Vou dividir por 2 e vou achar um valor. Posteriormente, se você tiver o valor da compra da terra, você vai acrescentar aqui soma dos capitais, investimentos em terra dividido por 2, mais o valor da terra, o valor que você comprou aquela área ali para produção. E antes de fazer esse cálculo, é necessário saber qual é o total de capital do negócio investimento com os 100. A gente vai considerar aqui um exemplo. Considere os capitais investidos a seguir. Investimento em terra, 850 mil. Investimento em benfeitorias, 98 mil. Investimento em maquinário, 76 mil. Eu vou fazer o cálculo aqui da soma dos capitais sem terra. Então, eu vou achar o estoque do capital, eu vou somar aqui 98 mais 76 dividir por 2 e vou ter um valor de 87 mil. Através desse valor, eu vou partir para os próximos cálculos. Se eu tiver terra, eu acrescento terra. Se eu não tiver terra, eu faço o cálculo da taxa de retorno do capital. E aqui vai ser só pegar o que eu já tenho e colocar em fórmula. Pegar o que eu já tenho e colocar em fórmula. Vocês vão ver que com o passar do tempo, quando vai fazendo, vai ficando mais fácil, porque aqui vai ser mais aplicação de fórmula, entender o que é isso, para colocar as informações também no plano de negócio. E aqui, com terra, já considerando com terra, a gente vai precisar colocar aqueles valores de investimentos, benfeitorias e maquinários, mais o investimento em terra, que vai ser 850 mil. Eu vou ter um valor de capital médio, de estoque do capital médio. Depois eu venho e faço o cálculo de estoque do capital médio, taxa de retorno, né, do capital, sem terra e com terra, que eu já calculei o estoque. Então, utilizando o exemplo anterior, a minha taxa de retorno do capital, ela sem terra vai ser 34%, 34,48%. E a taxa de retorno com terra vai ser 3,20%. Observe que é maior porque teve um investimento maior também. Mas aqui não são valores também que, um absurdo, demora, vai ser quase 100%. Então, essa taxa é para mostrar se realmente, vai ter o retorno, quantos por cento de retorno, que também é mais um indicador de viabilidade. Primeiro, eu já achei a margem líquida anteriormente, faço o cálculo do estoque do capital médio, eu tenho terra, eu não tenho terra, e esse cálculo, essa tabela, vocês já fizeram lá na tabela de investimento, então eu vou observar lá no investimento, quanto foi que eu coloquei que eu ia investir na minha propriedade, na minha empresa, eu vou colocar aqui, quanto foi aquele valor, teve terra? Não.
teve terra sim, então eu vou acrescentar o valor da terra. Não tem, eu vou colocar o valor aqui. Quanto foi que eu achei e vou achar o valor da taxa de retorno do capital, que vai ser em porcentagem. Aqui um exemplo. A rentabilidade, que vem a explicação, indica o percentual de retorno sobre o capital investido, e é possível observar a taxa de retorno, pois ela é considerada um investimento e geralmente valoriza com o passar dos anos, por ter que ser considerado como investimento. Então, aqui o capital, o estoque do capital médio, que foi sem terra aqui, a soma dos capitais, que foi todos os investimentos que teve sem terra naquela tabela anteriormente, dividido por 2, eu tenho o capital médio, depois eu vou fazer a taxa de retorno do capital, que é a margem líquida dividida por esse estoque do capital médio vezes 100, e vou achar esse valor, essa porcentagem aqui. Então, significa que com o passar dos anos, ela vai estar valorizando. Então, a gente precisa dessas informações também para colocar, para saber se é viável ou não aquela atividade. Outro indicador de viabilidade é a relação benefício-custo ou custo-benefício, como vocês podem encontrar também por aí. Para que um negócio seja considerado viável economicamente, a relação benefício-custo deve ser maior do que 1. Caso contrário, ela vai ser considerada antieconômica, né? Pois não vai trazer benefícios para que o negócio cubra suas despesas. Então, eu preciso que ela seja maior do que 1. Como eu calculo? Renda bruta, que já foi feito anteriormente, e o custo total, que eu já fiz também anteriormente. Então, eu vou pegar qual foi a minha renda bruta com aquela atividade ali, qual foi o meu custo? Quanto é que eu vou achar? Lembrando que ela precisa ser maior do que 1 para ser considerado viável economicamente. Então, aqui, um exemplo. Eu calculo a minha renda bruta da atividade leiteira e o custo. A minha relação custo-benefício é 1,22. Então, está maior do que 1. Significa que, para cada R$ 1 investido na atividade, há um retorno de 1,22. Então, eu consigo ter 1,22 de retorno. Tenho a minha renda que eu já calculei anteriormente, por isso que aqui, reforçando mais uma vez a importância da precificação, eu preciso colocar um valor de acordo com a realidade do mercado, com a realidade da minha região, da minha atividade, e também é importante saber e procurar fornecedores para você diminuir o custo com a compra de determinados insumos para conseguir ter uma renda maior, porque eu vou diminuir aquele custo ali, mas vou vender pelo preço que tem ali no mercado e vou ter a minha renda. Vou dividir pelo custo total que eu já fiz anteriormente, que o custo total ele vem todos os custos. Então, aqui mostrou que tem uma relação benefício-custo ou custo-benefício de 1,22. Significa que para cada R$ 1 investido há um retorno de 1,22. Aqui tem um exemplo que a relação determina o valor que se deve alcançar. Aqui ele já fez a renda bruta, dividido pelo custo total, teve 1,67. Então, foi superior a 1. E com o resultado obtido, a gente pode ter, indica um retorno de 1,67. Para cada R$ 1 retorna 1,67 reais. Então, essa relação aqui também é um indicador importante que a gente precisa fazer o cálculo. Aqui a gente já tem outro indicador de viabilidade, que é capital empatado por unidade produzida, que aqui vai mostrar a eficiência de utilização do capital remunerado, né, em capital empatado, no caso aqui. Bens investidos na atividade corresponde ao valor em real investido na propriedade para cada unidade da cultura produzida, da atividade ali produzida. E esse capital empatado por unidade produzida é o capital investido na atividade, seu investimento que você teve na atividade dividido pelo volume da sua produção. Qual vai ser o volume da sua produção? Quanto foi que você colocou lá, quando você colocou na comercialização, na venda, quanto era que você ia vender? Qual seria o volume ali da sua produção? São tantos ovos, são tantos quilos de carne, entre outros. São tantas visitas que você coloca, então a gente precisa ter essas informações para colocar aqui e aqui.
Um exemplo, capital investido na atividade de fruticultura, 800 mil. Volume da produção, 425 mil quilos. Então, eu tenho 1,88, né, o capital empatado é 1,88. E essa relação, né, em relação a esse resultado, significa que quanto menor o valor por unidade produzida, melhor estão sendo utilizados os bens para produzir. Então, quanto menor esse capital aqui, essa quantidade aqui, melhor. Então, significa que os recursos, tudo que está sendo utilizado da forma eficiente, onde eu consigo ter os meus custos, consigo produzir, consigo ter meu lucro, consigo ter minha receita ali, ter todas essas informações, que esse capital empatado por unidade produzida. E aqui, mais um exemplo de um plano. Eu gosto de trazer esses exemplos para apresentar para vocês, porque vocês vão utilizar esse exemplo aqui, os outros, esse modelo, para fazer o plano de negócio de vocês, de quem for fazer o modelo de TCC em plano de negócio, ou então deseja fazer depois um plano de negócio, porque ele vem mostrando a realidade, vem mostrando o que cada aluno foi, pesquisou, e vem mostrando que é possível, sim, fazer um plano de negócio e coletar as informações. Então, aqui já teve o capital investido. Quanto foi que ela calculou lá naquela tabela? O volume dela de produção. Então, ela vai ter aquele valor ali do capital empatado por unidade produzida, que nesse caso aqui foi 0,49. E como eu citei anteriormente, quanto menor esse valor, melhor vai ser a atividade economicamente, atrativa economicamente. Então, aqui também já vai ser mais um indicador de viabilidade que é importante para eu analisar se meu volume da produção, se o que eu investi está sendo compatível com o que eu estou produzindo, com o volume da minha produção, é volume de produção. Não é valor da produção, é o volume. Quanto é que eu estou produzindo, seja em quilos ou em unidades, em atividades aqui, em visitas, qual é esse volume? Eu tenho essas informações. Outro indicador de viabilidade importante também é o ponto de cobertura total. O que vem a ser esse ponto de cobertura total? Ele representa a quantidade mínima de produto que deverá ser comercializado para que a propriedade não tenha prejuízo nem lucro, ou seja, para que ela possa alcançar as situações que cobrem todos os gastos, porém não havendo lucro. Então, aqui é ponto de cobertura, a quantidade mínima que eu preciso. Claro que se eu produzir bem mais, então ela vai estar cobrindo todos os custos. E não só aqueles custos ali e não havendo lucro, mas sim ela está cobrindo todos os custos e ainda vai ter o lucro. Por isso que eu consigo identificar. Se a minha quantidade é X, eu estou fazendo X mais Y, então quer dizer que eu estou cobrindo todos os gastos e também vou ter um lucro depois. Então, por isso que aqui é uma informação importante esse ponto de cobertura. E é calculado com base na quantidade de produto comercializado, o custo que eu tenho ali pela quantidade de produto comercializado. O ponto de cobertura, o preço total, ou custo total, dividido pelo preço médio de venda. Então, qual foi o meu custo total que eu já calculei anteriormente? Qual foi o preço que eu coloquei médio de venda? Não sei se vocês lembram naquela outra tabela que eu coloquei as informações de todos os custos, onde tinha lá toda a receita, tinha as informações do o custo, a receita, que vai ser a venda com aquele determinado produto, vai ser atacado e varejo, e qual vai ser aquele valor total, que eu consigo somar os dois, consigo somar atacado e varejo dividido por 2 e ter um preço médio de venda. Então, essas informações aqui, isso aqui é passado também, foi passado também, que vocês conseguem identificar. E a análise do ponto de cobertura total ajuda a tomar decisões importantes, como o volume a ser produzido e vendido e o nível adequado de custo. O que é que vai ser necessário
para a minha atividade ali. E ajuda a tomar decisões importantes também. Então, como é que eu vou fazer? Aqui tem um exemplo. É o ponto de cobertura calculado com base na quantidade de produto comercializado. Então, tem o custo total dividido pelo preço médio de venda, que foi o que a gente já calculou anteriormente, se eu vendo atacado, varejo, quanto é, se eu vendo só varejo, se eu vendo só atacado, quanto é. Aqui eu tenho o custo que foi o valor unitado, então eu tenho o ponto de cobertura total, preciso produzir, pelo menos aproximadamente, 135 mil ovos para ter aquela atividade ser considerada econômica atrativamente, né? Então, eu consigo ter essas informações com esse ponto de cobertura total. Outro ponto importante também para os indicadores de viabilidade é o prazo de retorno do investimento, que é o payback. O que significa isso? Indicar o tempo em anos necessários para que o empreendedor recupere o que investiu em seu aqui. Quanto maior for o prazo, preciso saber qual vai ser o tempo que eu vou ter o retorno daquele investimento. Não quer dizer que eu não vou estar pagando os funcionários, nem vou estar pagando, nem cobrindo os custos, não. Ela vai dizer quanto foi aquilo que eu investi 100 mil, com quanto tempo aquele 100 mil vai me retornar. Lembrando que, se a empresa ela está com aquele lucro maior do que zero, então ela vai retornar mais rápido. Por isso que é importante ter aquele cálculo. Eu tenho um lucro que ele é maior do que zero, então eu consigo um prazo de retorno maior porque eu consigo produzir, eu consigo pagar meus custos e ainda tenho lucro. Então, aquele lucro a gente considera como se fosse algo que você está tendo pelo que você investiu. Por isso que esse prazo de retorno é importante, por isso que analisar e ver o que a empresa precisa vai ser uma decisão que o empreendedor, quando ele vê o tempo, se ele vai ver se vai ser viável ou não. Então, aqui um exemplo, prazo de retorno do investimento, que também é um indicador da atividade. Indica o tempo em anos necessário para que o empreendedor recupere o que investiu em seu negócio. O prazo é calculado da seguinte forma: o investimento total dividido pelo lucro. Como tem na fórmula, foi o investimento total dividido pelo lucro ali. Então, nesse daqui, que foi feito o cálculo, com esse resultado, significa que com 1 ano e 18 meses terá o retorno do investimento. Aqui, então, eu consigo identificar, e muitas vezes, se eu não faço esse cálculo, se eu não sei o prazo de retorno do investimento, aquele meu negócio ele pode ser inviável. Porque a pessoa faz um investimento em uma atividade que ela vai demorar 30 anos, um exemplo, para ter o retorno do que eu investi. Será que vai ser viável? Será que quando eu tiver naquela atividade, se eu não tiver uma boa gestão, será que eu vou conseguir me manter no mercado? Então, por isso que é importante, esse outro cálculo aqui é importante. E muitas empresas, elas deixam de fazer esse cálculo, deixam de fazer todos esses cálculos até dos indicadores de viabilidade. Por isso que fecha o que a gente observa, que a falta de gestão é o que faz muitas vezes com que a empresa ela venha à falência. Um gestor, uma pessoa que não sabe fazer todos os fluxos de caixa, ver como é que está a atividade, pagar o fornecedor, pesquisar, fazer cotação, procurar coisa mais barata, procurar prazos de pagamento que sejam mais viáveis, procurar, ou se você procura um empréstimo, perdão, se você procura um empréstimo, qual é a taxa de carência, a porcentagem ali que você vai ter. Então, tudo isso aqui a gente precisa ter ciência, fazer esses cálculos justamente para identificar se foi viável ou não. Porque vocês vejam, o plano ele é dividido em todas as áreas que são importantes para o negócio. Desde o que vai ser sua empresa, vai ser o quê? Qual a descrição da sua empresa? Sua empresa vai trabalhar com o quê? Daquilo ali eu venho. Quem são as pessoas envolvidas? O que é que cada pessoa vai fazer?
venho com o plano operacional, venho com o plano financeiro, venho com os indicadores de viabilidade. Depois, com as próximas etapas também, construção de cenário, análise SWOT, analisar o negócio, analisar o plano de negócio para ver se foi viável. Então, aqui, veja que é uma sequência que vai encaixando cada atividade, cada área tem a sua especificação. Então, eu vou trabalhar na parte animal, eu vou trabalhar na parte vegetal. Com o que é que eu vou trabalhar? Eu preciso analisar quais são os custos naquela atividade. Para cada um, eu preciso identificar qual vai ser o custo ali que vai estar envolvido naquela atividade. E aqui, depois que eu faço todos esses cálculos dos indicadores de viabilidade, eu vou responder algumas perguntas. Quais são elas? Você descobriu se está planejando um negócio viável? Então, eu tenho os cálculos, eu vejo o prazo de retorno, vejo capital empatado por unidade produzida, eu vejo a taxa de retorno do capital, eu vejo todos esses, o prazo de retorno do investimento, que vai ser o payback, e através de todos esses dados, eu vou conseguir identificar se foi viável ou não. Eu vejo minha margem, líquida, a margem bruta, a margem líquida, eu vejo meu lucro. Se eu vou ter, será que eu vou ter lucro aqui? Eu vou investir em uma atividade que meu lucro está sendo negativo? Eu vou estar trabalhando, vou estar trocando dinheiro, porque não vai estar entrando nada para você como empreendedor. Então, aqui a gente precisa. E em caso negativo, o que eu posso alterar para que ele tenha viabilidade? Se eu estou vendo que é, deu negativo, eu achei aquela atividade, então o que, que eu posso fazer para que ele torne viável? Pesquisar, procurar fornecedor, ou então tirar alguma atividade. Ah, não vou começar por essa atividade, porque às vezes tem muita gente que quer começar. Você abre uma empresa, você não foca em algo específico, você quer tudo. Isso acaba prejudicando, porque você não vai conseguir obter de um e nem do outro, porque você quer botar várias coisas ali. Então, você vai começando aos poucos. Tem condições financeiras? Comece e tenha uma boa gestão. Não tem essas condições, não tem como investir? Então, comece com aquele que você tem ali e você vai aumentando sua produção depois, porque também o que a gente vê, os dados, pesquisa que informa que muita empresa ela quer focar em várias coisas e quando foca em várias coisas, você não consegue atingir o público-alvo que vai ser necessário ali para a venda, para a compra dos seus produtos ou dos seus serviços. Então, você tem que analisar. Analise o concorrente também, o que o concorrente está fazendo. Veja onde ele pode estar comprando alguns produtos com o fornecedor, porque o fornecedor ele não é exclusivo para uma pessoa só, para uma empresa só. Então, o fornecedor, você vai lá, vai identificar aquele fornecedor, ele vende X, ele dá esse prazo aqui. Então, eu vou e vejo com esse fornecedor se eu consigo diminuir o custo com aquele insumo que eu ia comprar, com a quantidade de sementes. Ah, eu quero produzir uma área que são 10 tarefas, 20 tarefas, a área que for. Será que eu posso fazer uma área menor para ver quanto é que eu posso ter ali? Depois eu vou ampliando. Então, área menor. Então, cálculo, vou fazer o cálculo de quantas sementes ou de quantas mudas eu vou precisar por área. E aí eu venho e faço o cálculo ali adequado. Ah, mesmo assim deu negativo. Então, vai estudar, vai analisar, vai verificar, vai buscar informações para que ele venha tornar viável. Então, tem gente que viu que não foi viável ali naquele momento, parte, vê outra atividade, ou então espera algo, investir, ou conseguir recursos financeiros para que não venha depois a ter prejuízo, ter dor de cabeça. Então, esses indicadores de viabilidade, eles vão ser, são cálculos, quando eu vou aplicar a fórmula. Eu vou pegar o que já foi feito, o que já foi calculado e vou estar aplicando aqui, aquele investimento, de onde é que veio? Foi sem terra, com terra. Então, eu vou olhar naquela tabela lá que eu fiz, naquela parte, 7,1, investimento. Então, quais são os investimentos com aquela propriedade, com aquela produção? Teve terra, não teve? Qual foi meu custo? Qual foi minha renda? Qual foi o preço médio? Então, tudo isso que já foi calculado anteriormente, porque aqui eu vou responder se o que eu planejo está sendo viável, e em caso negativo, o que eu posso fazer para que venha a ter viabilidade. Agora a gente vê o que a gente vê também nas próximas aulas. Análise SWOT, vou conseguir identificar
Construção de cenários. Vocês vão ver o porquê construir cenários, para estar precavido também, caso em algum mês eu venda menos. Quanto é que eu vou ter de lucro, se eu vou ter lucro, se eu vou ter prejuízo. Então, as próximas etapas, elas são importantes também do plano de negócio. E aqui eu vou descobrir se ele vai ser viável ou não economicamente. E muitas empresas, muitos proprietários, eles não fazem esses cálculos e isso acaba sendo inviável, pois, devido à má gestão, infelizmente, essa empresa ela pode não se sustentar durante muito tempo no mercado. Por isso que todas aquelas etapas, desde você escolher a mão de obra, o seu prolabore, você tem que deixar bem claro, você tem que se pagar também. Não esquecer, que muitos esquecem que tem um prolabore, vai influenciar no cálculo, você retira um dinheiro ali, você já tirou uma parte, você vai retirar outra sem saber se aquilo foi lucro. Então, isso pode ser prejudicial para a empresa. E aqui também, novamente, por quê? Porque a gente está falando de cálculo, então, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Aqui, lembrando que fazer esses cálculos não é nada, nem um bicho de sete cabeças. Vocês conseguem fazer esses cálculos, aplicação de fórmula, lembrando que qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vocês depois vão ter a aula específica, tutoria presencial, vocês vão ter material. Então, tudo isso vai ajudar e vai auxiliar. E os outros alunos, muitas turmas, as últimas turmas, a quantidade que teve de plano de negócio foi bem maior do que as dos anos anteriores. Dessa última foi maior do que a dos anos anteriores. Então, vocês conseguem sim para analisar, eu quero que atividade. Ah, professora, eu não quero fazer plano de negócio, mas eu já sei para onde vai um plano de negócio. Não quero fazer agora, mas futuramente possa ser que eu saiba, quero fazer, ou então eu posso prestar uma consultoria para uma empresa voltada para essa área. Ah, o plano de negócio, o que é um plano de negócio? Para que isso? Então, informar a empresa, que é bom fazer para que ela não venha ter prejuízo depois, por não fazer nenhuma dessas etapas e acabar sendo prejudicado. Então, essa aula, ela chega ao fim, que foi falando sobre os indicadores de viabilidade. Vocês vão ter ainda mais duas aulas, e lembrando que cada aula vai ter uma atividade para ser respondida de acordo com o assunto que foi dado. Então, vocês precisam ver a atividade, porque vocês são avaliados por isso. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas, e se ficou dúvidas, vocês podem perguntar. Até a próxima aula.